Amém. Então, nós continuamos aqui. Não, é porque nós resolvemos agora gravar o áudio porque caiu aqui caiu o sinal do Wi-Fi. Mas nós vamos prosseguir com essa mensagem, né? Nós vamos prosseguir. Então, como nós estávamos falando, o que significa o batismo? Batismo significa emergir, mergulhar. Por quê? Porque o ser humano, porque o homem, porque tem que se batizar. Por que ele tem que se batizar? Falando do ser humano, falando do homem. Porque é necessário ele fazer esse rito, ele se batizar. Porque ele tem que fazer isso. A Escritura, a palavra de Deus diz assim: quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele estava ali no Jardim do Éden e tinha comunhão com Deus. E todo homem, naquele momento, o homem vivia num lugar de santidade. Não havia pecado ali. Mas quando o homem ele quebrou a palavra, que ele desobedeceu a palavra de Deus, descreu da palavra de Deus, o pecado chegou até ele. Então, ele se tornou uma pessoa impura. Por que ele tornou-se impura? Porque ele quebrou a lei de Deus, ele quebrou o mandamento de Deus. E agora, como o homem pode voltar a ser puro diante de Deus? Como o homem pode voltar a ser puro diante de Deus? Porque a palavra de Deus diz aqui, eu quero ler Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, capítulo 8, melhor dizendo, só para a gente continuar aqui. Romanos capítulo 8, deixa eu ver aqui, não, capítulo 3, verso 23 diz assim, olha o que a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o homem caiu, que ele perdeu a comunhão com Deus, que ele quebrou esse elo, Isaías 59, a Bíblia diz que o homem separou, o pecado fez a divisão entre o homem e Deus. Então o homem não pode mais ter companheirismo com Deus. Por quê? Porque o pecado fez a divisão entre ele e Deus. Então, nessa relação, todo ser humano que vem ao mundo, ele nasce no pecado. Ele nasce porque ele veio ao mundo gerado pelo pecado. Então, quando ele nasce uma pessoa impura. Embora que ela nasce sendo uma criança, e uma criança ela não é responsável, ela não é que ela não tenha pecado, porque todos nasceram na condição de pecador. Só que a criança, o que acontece com ela? Por que a gente diz que ela não tem pecado? É porque ela não tem conhecimento dos seus atos. Então, como ela não tem conhecimento dos seus atos, ela não pode responder pelos seus atos, porque ela não conhece o ato. Ela não conhece o pecado. Na mente dela, ela não sabe o que é pecado. Então, mas todos que nascem, ela nasce numa condição. Porque todos que nascem, ele nasce mentindo, diz o profeta de Deus. Ele nasce na condição de um mentiroso, de um fumante, de um alcoólatra, de um beberrão, de um prostituto. Eles todos nascem nessa condição. Então ele está afastado de Deus. Há uma coisa que as pessoas dizem aí: todos são os filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Olha o que a palavra de Deus aqui, olha o que a palavra de Deus diz aqui em João capítulo 1. São João capítulo 1, só para você meditar. Porque as pessoas dizem assim: todos são filhos de Deus. Não, eu também sou filho de Deus. Não, a Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. Todos nascem uma criatura de Deus. Aí o que a Bíblia diz aqui, São João capítulo 1 diz assim, verbo, diz assim, o verbo, e todos nós recebemos, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós,
É isso aqui. Deixa eu ver. Oh Deus, onde está? Ah, tá aqui, ó. Capítulo 1, verso 10 e 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Entendeu? Então você nasceu sendo uma criatura de Deus. Quando você nasceu numa condição de uma criatura. Então você passa a ser filho de Deus quando você tem um encontro com Cristo. E você, por isso que nós estamos pregando sobre o batismo, que é isso que é a parte principal. Porque para você se batizar, o primeiro passo que você tem que fazer, você tem que crer em Jesus Cristo. Você tem que crer e aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Ou seja, aceitar é reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Então, quando você reconhece Ele como o Senhor da sua vida, como o dono da sua vida, e Ele passa a governar você, então o primeiro passo que você crê, você faz. Você crê, é o primeiro passo, você tem que crer. E o profeta de Deus diz aqui assim, ó. Diz aqui, ó. O arrependimento, quer dizer, você crê e você se arrepende. Quando você se arrepende, você é batizado. Diz assim: o arrependimento e o batismo em água são para o perdão ou remissão de pecados. Alguns pensam que o batismo de João é igual ao batismo apostólico, mas não é, porque o batismo de João era somente para o arrependimento, porém não podia haver remissão de pecado, enquanto o sangue do Senhor Jesus Cristo não fosse derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por esta razão, os apóstolos Paulo teve que batizar novamente aqueles crentes em Éfeso, pois estavam batizados somente para o arrependimento, porém não estava para a remissão de pecado. Então que lhe disse Paulo: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então o primeiro passo que você tem que fazer, você tem que crer em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo, aí você aceita a mensagem de Jesus Cristo, você aceita o evangelho de Jesus Cristo, você reconhece que Ele morreu, que Ele veio, morreu por você, ressuscitou e vem buscar você. Primeira coisa, você crê em Jesus Cristo. Segundo passo, você crendo nisto, você reconhecendo isto, você aceitando o sacrifício de Jesus Cristo, então você toma uma decisão. Então você diz: irmão, eu creio nisso. Eu creio que Jesus Cristo morreu para me salvar. Eu reconheço que eu sou um pecador e preciso de Jesus. Então, irmão, eu quero ser batizado. Aí sim, aí você aceitou e confessou, porque a palavra de Deus diz: com o coração se crê, com a boca confessa, você confessou, e com o coração se crê. Então você creu e confessou, aí você vai ser batizado. Aí você vai receber o batismo nas águas. Porque o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é a lavagem. A Bíblia diz que todo cordeiro, ele antes de ser sacrificado, ele tinha que ser lavado. Ele tinha que ser lavado. Tipificando Jesus Cristo antes dele ir para o Calvário, ele teve que primeiro ser batizado. Ele teve que ser lavado. Como todo ser humano, como todo homem, ele tinha que ser lavado. Por que ele tinha que ser lavado?
Jesus tinha pecado? Não. Mas é porque a palavra, a lei tinha que se cumprir. E ele, como ele representava o Cordeiro de Deus, todo cordeiro antes de ir para o sacrifício, toda ovelha antes de ir para o sacrifício, ela é lavada. Entende? Então Jesus foi batizado. Então Jesus foi emergido na água. Só que acontece, quando você é emergido na água, que você é lavado, por que você tem que ser lavado? Porque você é uma ovelha. Você é uma ovelha. E você agora, quando você reconhece que quando você veio ao mundo, você vem com uma natureza pecaminosa. Vem com uma natureza, vamos dar um exemplo assim. Vamos fazer uma comparação entre uma ovelha e um bode. O bode, quando ele nasce, a natureza dele é ser bode. Ele é bode. Ele nunca vai ceder nada. Você está entendendo? Então o que acontece com ele? Você vai pegar aquele bode, ele sabe que você vai lavar ele, mas ele vai espernear de todas as maneiras. Por quê? Porque ele não quer, mas ele tem que ser lavado. Mas ele não vai aceitar. Você está entendendo? Então a mesma coisa é uma ovelha. A ovelha, ela tem que ser lavada. Ela tem que ser lavada. Para ela poder oferecer sacrifício a Deus, ela tem que ser lavada. Ela tem que ser, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Agora, você recebeu o batismo, agora você foi emergido na água, você foi jogado na água e você foi sepultado na água, que o batismo significa também sepultamento. Sepultamento de quê? Sepultamento daquele velho homem, daquela velho homem que você nasceu no pecado. E a Bíblia diz que quando você é emergido sobre as águas, quando você é colocado sobre as águas e você levanta, você não é mais um pecador. Você não é mais aquele velho homem. Agora você nasce uma nova criatura para o reino dos céus. Mas aí você pergunta assim: e eu só fui batizado e eu não vou pecar? Vai. Você vai continuar errando. Mas o que é importante do batismo? O importante do batismo é que você reconheceu e você foi lavado dos seus pecados. Aquelas velhas práticas que você fazia, através do reconhecimento de Jesus Cristo, que você criou na palavra, você foi lavado. Aquelas velhas práticas, aquele pecado que você cometeu ali, que você cometeu sem o conhecimento de Deus, pela ignorância, porque você nasceu pelo pecado, agora aquilo se tornou, foi lavado, e a Bíblia diz que Deus não se lembra mais do seu pecado. A Bíblia diz que quando você é batizado, você confessa a Cristo, nossos pecados são perdoados. A Bíblia diz que ele não se lembra mais. Salmo 130, verso 3. Vamos ver aqui. Salmo 130, verso 3. Só para a gente não vai demorar muito, mas a gente vai já encerrar. É o livro de Salmos. Quem está nos acompanhando aí, Salmo 130, vamos ver se é mesmo. Salmo 130. Salmo 130. Aleluia. Salmo 130, verso 3. Vamos ver o que diz aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Olha o que diz o Salmo. Não é isso, mas olha o que o Salmo diz. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Aguardando ao Senhor, a minha alma o guardará e espero na sua palavra. Você está entendendo? Então, o perdão vem de quê? Vem de Jesus Cristo. Quando ele lhe perdoa, ele não vai lembrar dos seus pecados. Quando ele te perdoa, ele não vai jogar em rosto
a tua incredulidade que tu tinha antes de conhecer Ele. Por isso que é muito importante o batismo nas águas. Por quê? Porque o batismo das águas é o reconhecimento, é um sinal que você creu na mensagem de Jesus Cristo e você aceitou a mensagem de Jesus Cristo. É isso que é importante o batismo nas águas. Então, quando você é batizado nas águas, porque você é batizado nas águas, aí você levanta uma pessoa nova e aqueles seus erros, aqueles pecados ficaram lá. Agora você diz, mas eu não vou cometer erro? Sim, você vai continuar cometendo erro. Por que você vai continuar cometendo erro? Porque o diabo ele trabalha dia e noite. Ele vai tentar você. Mas a diferença é que agora você vai cometer os erros, mas você tem um refúgio. Você tem alguém que possa fazer uma mediação entre você. O apóstolo João ele diz, filhinho, eu vos escrevo para que ninguém pequeie, mas todavia alguém pecar, temos um advogado diante do Pai. Então hoje você vai cometer seus erros? Vai. Mas você tem que saber que tem alguém que está fazendo, que fez um sacrifício por você, e que o diabo está lhe acusando, e ele está intercedendo por você, que é o Espírito Santo. Observe uma coisa, que quando Jesus foi batizado, que observe, isso mostra que mesmo depois que nós somos batizados nas águas, mesmo que nós recebemos batismo, que nós fomos lavados, né? Nós confessamos a Cristo e nós fomos batizados nas águas, Deus esqueceu dos nossos pecados e Deus não se lembra mais, mas nós não estamos imunes de sermos tentados. Nós não estamos imunes de não receber a tentação. Jesus não esteve imune. Você quer observar? Olha só. A Bíblia diz que quando Jesus ele saiu, que ele foi batizado, a Bíblia diz que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Então não vai ser diferente com você. Você vai ter tentações, você vai ter fraqueza, mas o mais importante de tudo é que você reconheceu o sacrifício de Cristo e aceitou o sacrifício dele no Calvário. E quando você é emergido nas águas, que você é emergido sobre as águas que você levanta agora uma nova pessoa. Aquela natureza do homem velho agora ficou ali, tudo ficou no mar do esquecimento. A palavra de Deus diz que quando Deus nos perdoa, Ele joga no mar do esquecimento. E quando você é emergido, aqueles pecados Deus não vai lembrar. Deus não vai ficar tocando mais naquilo. Mas você vai continuar vivendo, sendo tentado, tendo suas lutas, tendo suas dificuldades. Mas o importante é que você reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, é muito importante você, o cristão, ser batizado. Porque quando ele é batizado, ele é lavado, como eu falei ainda agora. Toda ovelha, ela é lavada antes do sacrifício. Então, é o primeiro passo que você faz, você crê. Segundo, você é batizado. Aí vem a outra etapa, que é a santificação. Que é isso que nós queremos falar no próximo culto que nós tivermos. Nós queremos falar sobre a santificação, né? Mas na verdade, todo homem tem que crer. Todo homem tem que ser batizado. Todo homem tem que ser lavado. Por quê? Porque o próprio povo de Israel, ele quando saíram do Egito, vivia no mundo. E Deus tirou ele do Egito, porque Egito significa o mundo. Por isso que você tem que ser lavado. Por isso que você tem que crer. Você tem que aceitar, porque você vivia uma vida no mundo, uma vida desordenada, uma vida cheia de pecado. Você vivia ali todo cheio de falha, todo defeituoso. Mas quando você conheceu a Cristo, que você aceitou o sacrifício dele, então você agora aceitou o sacrifício, foi lavado nas águas, foi sepultado, levantou uma nova criatura, pronto para caminhar e prosseguir nesta jornada.
Entende? Então é muito importante que um cristão seja batizado, porque você saiu do mundo, você veio do mundo com tudo que você tinha, com toda a sua bagagem que você tinha. Então você agora veio e aceitou Cristo como Senhor da sua vida, você foi batizado, foi imergido nas águas e agora você deu o primeiro passo. O primeiro passo é o batismo. O batismo nas águas por imersão. Nós não cremos em batismo nas águas por expressão. Por que nós não cremos no batismo nas águas por expressão? Porque você vai pegar a água, você vai jogar na cabeça da pessoa, ela não vai estar todo lavada. E batismo significa sepultamento. Emergir significa mergulhar. Você vai mergulhar todo. E quando você levantar, você vai levantar uma nova criatura. Então nós não cremos no batismo por imersão, por expressão, não. Nós cremos no batismo por imersão, porque foi o batismo que Jesus foi batizado. A Bíblia diz que João estava batizando no Rio Jordão e veio Jesus para ser batizado. E quando João viu ele, João disse: não, é eu que careço de ser batizado. Jesus não deixa, para que se cumpra toda a Escritura. Então Jesus foi batizado por imersão, não por expressão, como a gente vê aí que o sistema humano criando, fez uma cuinha, pegou uma bacia com água, um pouquinho de água e joga na cabeça das pessoas. Isso é mentira, isso é expressão, isso aí não lava não lava a pessoa. Você continua o mesmo pecador. Você continua a mesma pessoa imunda, impura, porque você não foi lavado, você não foi imergida, você não foi submergida na água. Quando você é submergido na água, que você é colocado, que você levanta da água, significa que toda aquela imundície, toda aquela vida que você teve lá para trás, ficou lá. Agora imagine você pegar um copo desse. Por exemplo, quando você sai por aí, você vai na rua, aí você encontra um copo, o copo está sujo. Você pega aquele copo, você traz aquele copo, você acha bonito, bacana, mas você pega aquele copo logo e coloca junto com os outros lá? Não. Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai acreditar. Poxa, eu acredito que esse copo aqui, ele dá para ficar junto com os outros. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse copo, você vai levar para sua casa. Quando você chega lá, você vai lavar todo aquele copo. Para quê? Para que depois que esse copo todo lavado, todo limpo, com sabão, entendeu? Com detergente que você compra, você lava, ele coloca lá. A mesma coisa é conosco. Nós vivíamos uma vida imunda e Jesus nos encontrou e nos lavou dos nossos pecados. Nós fomos lavados, o sangue de Jesus purificou os nossos pecados. Nós temos que crer nisso, que o sangue de Jesus nos purifica de nossos pecados, porque se não fosse o sangue de Jesus purificar os nossos pecados, não adiantaria nós nos batizar. Por isso que é importante isso. Você tem que se batizar, tem que crer que o sangue de Jesus vai lavar você dos seus pecados, através da palavra. Não é que o sangue mesmo vem agora e você passa o sangue. Não, você é lavado pela palavra. A palavra lavra você. Você está entendendo? Então é a mesma coisa. Você vem do mundo com uma velha natureza, cometendo erros, pecado, mas você já vai entrar no corpo? Não. Primeiro você é lavado. Depois que você é lavado, fica bonitinho, você coloca no outro lá, aí depois você vai e coloca a água, aí você pode, usar. Entendeu? Assim mesmo Cristo, ele fez conosco. Antes dele nos usar, por que ele não pode usar? Porque na verdade o que acontece? Ele não pode nos usar, porque nós é uma vida imunda. Mas depois que ele nos encontra e nós cremos em Jesus Cristo e aceitamos o sacrifício dele no Calvário, então reconhecemos ele como Senhor, então nós estamos prontos para ser emergido, para ser batizado nas águas, que é
o segundo passo, o primeiro passo, posso dizer assim, do plano salvífico de Deus. Entende? Então é isso. Então é o primeiro passo, é isso. É o batismo nas águas. É você aceitar o sacrifício de Jesus no Calvário e reconhecer Ele como Senhor. E então você é batizado nas águas, recebendo o batismo. E uma coisa interessante que nós vamos falar na próxima oportunidade que nós tivemos você vai ser emergido, mas vai ser falado algo para você. Você vai fazer uma confissão, né? Como você vai fazer esta confissão de fé e aceitando o sacrifício de Cristo, então você é emergido e recebe o batismo nas águas. Isso sim, o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus. Então, Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo, e nós vamos encerrar neste momento e vamos agradecer a Deus. E queremos aqui agradecer a todos que estavam nos assistindo agora, porque foi cortado o sinal do nosso Wi-Fi aqui e ficou falhando. Então nós resolvemos voltar e fazer esse vídeo e postar. Mas que todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, Pai, de podermos estar aqui reunidos na Tua presença. Abençoa aqueles que estavam ouvindo este culto, aqueles que ainda vão ouvir, vão assistir este culto, eles sejam abençoados, sejam encontrados. Se porventura alguém, Pai, nesta noite, Pai, que vai ouvir, nesse momento que vão ouvir este vídeo, Pai, nesse momento está sendo transmitido este culto, e eles queiram aceitar Cristo como Salvador, reconhecendo Ele como Salvador das suas vidas, que o Senhor possa aceitá-lo, Ele, como ovelha do Teu pasto, como diz a Tua palavra. Deus amado, Deus santo, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.